A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando a Palavra de Deus dentro do projeto Toda a Escritura. Das boas-vindas a quem está aqui presente, a quem está assistindo pela internet, pelos vários canais. Hoje nós vamos estudar o tema Jacó em 4 tempos, na continuação do estudo do livro de Gênesis. Nós vamos ver a partir do capítulo 30, verso 25, até quase o final do capítulo 31. E os 4 tempos que nós vamos ver de Jacó são: primeiro tempo, Jacó é explorado. Segundo tempo, Jacó é abençoado. Terceiro tempo, Jacó está em fuga e é perseguido. E quarto tempo, Jacó em reconciliação. Então, muita confusão e grandes emoções na vida do Jacó, não é? Como dizia um programa de televisão antigo lá no Brasil. Muito bem. Então vamos ver Gênesis capítulo 30, verso 25. Nós vimos que Jacó então conseguiu finalmente casar com a Raquel e teve uma série de filhos, não é? Ele diz assim a partir do versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira te servi. Jacó está aqui agora 14 anos morando com Labão. Ele tinha trabalhado 7 anos para pagar o dote da Raquel, e depois mais da Lia, e depois mais 7 anos para pagar o da Raquel. Então, há 14 anos ele está trabalhando lá. Está trabalhando e nesse período ele juntou nada. Não conseguiu nada para ele. Tudo quanto ele trabalhou, o sogro pegou para si. Era esse o contrato, mas afinal de contas ele não era um escravo, ele era um genro. Era um genro. Então, por aí você vê qual é a personalidade do Labão. O Labão, depois que a Raquel tem um filho, então ele diz assim: agora eu quero voltar lá para minha terra. Por que só então? Por que Jacó teve que pedir para ser liberado? Afinal de contas, a esposa não era dele, os filhos não eram dele. Mas parece que Labão exercia algum tipo de controle sobre a vida de Jacó. Não está claro na Bíblia, a gente não sabe, mas parece que Labão tinha algum tipo de domínio. E talvez o Labão não quisesse liberar Jacó até então, porque Raquel não tinha tido filho. Ou seja, ela era uma mulher que estava em desgraça. Uma mulher que não tinha filho podia ser rejeitada pelo marido. E o Labão talvez não quisesse que a sua filha corresse o risco de ser rejeitada. Foi viajando lá com Jacó e a Lia, que estava cheia de filhos. Não, então fica por aqui. Jacó então vai querer ir com ela, né? Então pede para ir com ela, com a família inteira. A gente tem que lembrar a crueldade, a ganância do Labão, porque ele estava tratando um genro pior do que a lei mandava que fosse tratado um escravo em Israel. A escravidão em Israel ela era temporária. Quando uma pessoa tinha dívida muito grande, ou ela tinha alguma coisa assim, ela se alugava como escravo para outra pessoa. Ela podia se vir até 7 anos, depois de 7 anos ela tinha que ser liberta. Então, e a lei dizia lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo de 12 a 14, que se você tivesse um escravo, na hora dele ir embora, depois que ele te servisse, você não deveria mandá-lo de mãos vazias, mas você tinha que dar para ele do seu patrimônio, do seu rebanho, das suas posses, você tinha que dar para o escravo para que ele começasse a vida com seus próprios recursos, sem precisar se escravizar novamente. Mas o Jacó não estava sendo tratado assim, não. Ele já estava trabalhando há 14 anos e não tinha nada para si. E aí ele quis ir embora. Mas aí o Labão disse assim: não vá não, fica por aqui, você é muito útil para mim. Veja no versículo 27 o que o Labão diz. Respondeu Labão: ache eu mercê diante de ti, quer dizer, acha eu graça que eu tenha assim, o seu favor, que eu alcance o seu favor diante de ti. Fica comigo
tenho experimentado que o Senhor me abençoou por meio de ti. Então Labão tinha consciência de que ele, Labão, tinha progredido materialmente graças à bênção de Deus sobre Jacó, mas não tinha dado nada para Jacó. E é interessante que a minha tradução diz aqui, tenho experimentado que a bênção de Deus, na verdade, ele, ao pé da letra mesmo, a expressão que tem no hebraico, tenho percebido por meio de adivinhação que o Senhor me abençoou por sua causa. Percebido por meio de adivinhação. Ou seja, o Labão, ele era adivinho, andava se metendo com adivinhações? Ou ele usou o nome do Senhor para impressionar Jacó? Sabe as pessoas que usam o linguajar do crente para impressionar o crente? Será que o Labão fez isso? Ou será que ele era metido com adivinhações? Que ele era idólatra, ele era. Mais adiante ele vai falar dos deuses dele. Então ele andava metido com isso aí. Como é que era feito esse processo de adivinhação? A gente não sabe o que é que o Labão fez. Mas o processo antigo de adivinhação envolvia você estudar as entranhas de um pássaro, por exemplo, ver o fígado de um animal, jogar a coisa para cima e ver como é que aquilo ali caía no chão. Tinha uma série de processos para adivinhar. E o Labão agora diz assim, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por sua causa. Indiretamente ele está confirmando a bênção de Abraão, né? Sobre Jacó. Que Deus trouxe a bênção para Abraão e seus descendentes, e o Jacó era herdeiro da promessa. E agora o Labão estava sendo abençoado por causa do herdeiro. O que é que diz a bênção de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A companhia de uma pessoa abençoada por Deus abençoa a própria pessoa. Seu empregador é abençoado por sua causa, se você é um servo de Deus fiel. Onde você está, você carrega bênçãos. Agora, o Labão aqui, por mais que ele tenha usado o nome do Senhor, foi só de boca para fora. É o típico caso da pessoa que que confessa uma coisa que não vive. Ele falava no Senhor, mas falava dos outros deuses também. E procedia como um ímpio completo, não é? E aí o Jacó foi e disse para ele, não, vamos fazer o seguinte, não, você fica por aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um trato aqui. Porque o Labão disse para ele, o que é que você quer em troca? Como é que você quer que eu lhe pague para você trabalhar para mim? E ele disse assim, não quero que você me pague nada agora. E aí nós vamos entrar no segundo tempo do período de Jacó. O período em que Jacó vai ser abençoado. Ele faz a seguinte proposta para Labão. Diz, Labão, é o seguinte, eu tomo conta dos seus rebanhos. Os seus rebanhos são mistos. Eles têm ovelhas e cabras, têm cordeiros e cabritos. As ovelhas e cordeiros são brancos de uma maneira geral. E os cabritos, de uma maneira geral, são escuros, ou pretos ou marrons. É raro uma ovelha negra ou um cabrito branco. É raro uma ovelha malhada ou riscada, um cordeiro assim, ou um cabrito malhado também, não é comum. Quem conviveu no interior sabe disso. Lá também é da mesma maneira. E aí, vamos fazer o seguinte, Labão. Eu fico tomando conta dos seus rebanhos. Vamos separar aquilo que é malhado do que é branco, de uma única cor. E eu vou ficar só com o que for anormal. As ovelhas brancas ficam para você e os cordeiros brancos. Os bodes escuros e cabritos escuros e cabras escuras ficam para você. Tudo quando for uniforme fica para você. Eu vou ficar só com a exceção, com aquilo que é malhado. Ou seja, a ovelha escura é que vai ficar para mim. Então eu vou pegar a ovelha escura lá do rebanho e separar para mim, para que elas possam ir se reproduzindo. Vou pegar o cabrito branco que tiver lá e vou separar para mim. É uma minoria. E você vai ficar com uma vantagem tremenda. O Labão abriu os olhinhos dele. Perfeito, topo agora mesmo. Desde já ou mesmo antes. Vamos fazer assim. E aí, fechado o negócio. Para isso daí. E foram para casa dormir. Só que no mesmo dia, o Labão foi lá no rebanho e pegou todos os cabritos brancos, todas as ovelhas escuras
E tirou tudo do rebanho, entregou para os filhos e mandou os filhos levar para bem longe, a 3 dias de viagem. De tal maneira que quando o Jacó fosse procurar no dia seguinte ovelha escura ou cabrito claro, não tivesse nenhum. E foi isso que aconteceu. Então, o Labão realmente era um enrolão, um picaretão. Jacó está pagando o que ele semeou, né? Ele semeou engano, está colhendo engano. E aí o Jacó pegou agora e levou para tomar conta o rebanho todo diferente daquilo que ele queria para si. Era tudo branquinho, de ovelhas e cordeiros, tudo escuro, de bodes e cabritos e cabras, tudo escuro. E aí ele começou agora a fazer uma mutreta lá, uma mandinga lá meio estranha, né? Uma simpatia, uma magia branca. Ele pegou umas varas de 3 árvores diferentes, 3 tipos de árvores diferentes. Está no versículo 37, diz assim: tomou, pois, então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca e as riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Então ele pegou aquelas varas, desses três aí, e fez uns cortes de tal maneira, removeu uns pedaços da casca. E aí aquilo ficava alternado, ficava meio malhado. Ou então deixava tudo lá, riscava tudo lá e ficava tudo branco, né? É interessante que a palavra Labão no hebraico, isso é uma curiosidade, significa branco. Então, aqui no versículo 37 está escrito que ele removeu a casca das árvores, removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer o Labão das varas. Os trocadilhos que a Bíblia tem assim na língua original, de vez em quando a gente encontra uns que são muito interessantes. Muito bem. E aí o que é que aconteceu? Aquilo ali, o que aconteceu foi que o Labão começou a colocar aquilo ali nos bebedouros, nos lugares onde os animais iam se alimentar, para que quando os animais cruzassem para procriar, eles ficassem olhando para aquilo ali. Qual é o sentido disso daí? É aquela crença antiga que havia de que aquilo que a fêmea vê na hora da concepção vai interferir na gestação. As características daquilo que a fêmea vê na hora da fecundação vai fazer com que o neném, com que o feto traga características semelhantes daquilo ali. Isso não tem a menor fundamentação científica, não serve para nada, zero. Isso é uma crença completamente inútil. Mas havia essa crença antigamente e ainda hoje há. Então, basta ver a quantidade de mamães que, quando querem ter uma filha, ficam vestindo rosa, olhando cor de rosa o tempo todo para ver se não nasce menina. É a mesma crendice de antigamente. Ou então azul porque quer que nasça menino. É a mesma crendice, não interfere em nada. Mas funcionou. E aconteceu exatamente isso. E aí aquele monte de ovelhas e cordeiros brancos começaram a ter uma porção de cordeirinhos pretos e malhados. E quando Labão viu isso, ele pegou e alterou os tratos. Não, vamos mudar o acordo. Agora é o contrário. E mudou tudo. E ficava mudando. Mas de qualquer maneira sempre ficava alguma coisa para o Jacó. E a fortuna do Jacó foi aumentando. Você nota então que o Jacó ainda ele era guiado por crendices. Uma outra coisa que o Jacó fez foi o seguinte: ele pegava e deixava cruzar só os animais que correspondiam às características que interessavam a ele, quer dizer, os animais cordeiros pretos e bodes claros, ou cabritos claros, se fossem fortes, porque aí gerava animais fortes e procriava mais. Se fosse fraco, ele deixava só com as características do Labão. Então, o Jacó também era um enrolão. Ficava com mutreta lá, era mutreta de lá e mutreta de cá. Muito bem. E aí o que as coisas foram progredindo, o Jacó foi juntando cada vez mais rebanhos, foi aumentando,
Aí com o rebanho que ele tinha, ele tosquiava e vendia a lã, e com a venda da lã ele comprava mais rebanho, aí começou a comprar camelos, e começou a comprar jumentos, e foi aumentando os negócios dele, cada vez mais. A Bíblia não entra em todos esses detalhes, mas quando você chega lá no versículo 43, tem assim: o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Então ele diversificou o negócio dele, não era só mais procriação do rebanho caprino e ovino. Era agora, tinha uma opção de coisa, tinha um camelo e tal, ele saiu investindo numa opção de coisa e enriquecendo. A bênção de Deus enriquecendo a Jacó. Muito bem. Aí acontece que chega agora a terceira etapa, o terceiro tempo. O Jacó não está mais apenas sendo enriquecido, agora ele quer ir embora. E para isso ele tem que fugir. Por que ele percebe que tem que fugir? Veja o que está no capítulo 31, versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e o que era do nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Isso é parcialmente verdade, porque foi a parte da riqueza do pai. No entanto, Jacó não tirou nada do pai. O rebanho do pai continuava lá. Por mais que ele tivesse feito as suas mutretas lá para tentar melhorar a reprodução, ele não ficou com nada do que era de Labão. Tanto é que depois, quando ele discute com Labão, Labão não o acusa de nada, porque não podia acusar. Os filhos estavam movidos aqui pela ganância também, pela inveja. Estavam movidos pelo desespero de ver a fortuna do pai deles diminuindo e, consequentemente, a herança deles diminuindo também. E aí eles começaram a ficar chateados com isso, de cara feia. E Jacó, versículo 2, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E aí o Jacó começou a ficar preocupado. Eles não estão... O Labão está me olhando com cara feia, alguma coisa está ruim, vai mudar de novo, o que é? Não, tenho que ir. E começou a ficar preocupado com isso. Aí Deus entrou na questão agora diretamente. Até então Deus estava operando atrás das cortinas. Mas agora Deus vai e entra diretamente. Versículo 3. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Aí, diante da ordem do Senhor, da aprovação até do Senhor, mais do que a aprovação, a própria ordem, Jacó mandou chamar as suas esposas no campo, que para tomar conta daquele rebanho todo, ele não ficava lá na cidade, lá no meio da moradia do pessoal, ele ficava lá no campo, né? Vejam que, vamos ler o versículo 4. Mandou vir Raquel e Lia do campo para junto do rebanho e disse-lhes: veja o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis como que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai. E aí o que acontece é que ele diz para elas: eu servi ao pai de vocês fielmente. Ele enriqueceu as minhas custas, as custas do meu trabalho. Então, chegou a hora de eu ir embora, eu quero voltar para casa. Tudo quanto era do pai de vocês, eu cuidei. E se eu acrescentei para mim, foi Deus que fez isso. Veja o versículo 9, ele diz assim: assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Jacó reconhece que não foram aquelas mutretas dele, aquelas mandingas, que fizeram com que o rebanho dele crescesse. Foi Deus que fez isso, mesmo ele tendo inventado aquele sistema todo. E aí ele disse assim, pois chegando o tempo do rebanho, ele diz assim, e aí chegou um dia que eu tive uma visão em que Deus me apareceu, versículo 11, o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, respondi, eis-me aqui. Continuou: levanta os olhos e vê, todos os machos que cobram rebanhos são listados e salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. O anjo do Senhor disse assim: olha, está vendo como está tudo listado? Está vendo como atende aos teus interesses? Fui eu que fiz isso. Não foram as tuas manobras. Fui eu que fiz isso. Porque eu tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu estou defendendo os teus interesses. Fui eu que defendi os teus interesses. Isso é consolador para a gente, não é?
Deus percebe as injustiças que os servos deles passam e defende os seus interesses. E corresponde àquilo que é a sua necessidade. E aí ele disse assim, agora então eu quero voltar, quero ir embora para casa do meu pai como Deus me mandou. E aí as mulheres deles, as esposas, responderam. E é interessante você notar que diz assim, Raquel e Lia responderam. E tem o que elas disseram. Mas Raquel era mais nova, Lia era mais velha. O natural era que fosse Lia e Raquel. No entanto, como eu já tinha falado aqui uma vez, Raquel tinha uma certa ascendência dentro de casa. Ela era a esposa predileta. Então ela que é a porta-voz das esposas lá. E diz para ele assim, porventura, o nosso pai nos tratou com decência? Porventura, ele não nos tratou como se nós fôssemos escravas estrangeiras? Por que elas dizem isso? Versículo 14. Respondeu Raquel e Lia e lhe disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. O que acontece é o seguinte, quando a família de uma noiva recebia o dote, uma parte desse dote era para indenizar a família, pela falta que a filha ia fazer, e uma parte ficava para a noiva, como um tipo de pecúlio, para garantir, caso o marido morresse, caso ela fosse abandonada, ficava com ela. O Labão ficou com tudo. O Labão, além de ter cobrado pelo dote muito mais do que o que era usual na época, e ainda ficou com tudo. Ele tratou as filhas como se as filhas fossem escravas estrangeiras. Ou seja, não devo nada a você, vou lhe vender para casar com ele, vou pegar o dinheiro e pronto, não lhe devo nada. Então havia um ressentimento grande nas filhas pela conduta do pai, pela forma como o pai se conduzia. Ela diz assim, portanto, a riqueza que você tem, Jacó, que isso é nossa também, nossos filhos, é realmente nossa, porque foi feita a partir daquilo que era nosso. Então, faz o que Deus mandou você fazer, volta para a casa do teu pai. Aí no versículo 18, diz assim, levou todo o gado e todos os seus bens que chegou a possuir, e o gado de suas propriedades que acumularam em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Juntou tudo para ir de volta para a terra dele, para ir a Isaque, seu pai. É como se o texto dissesse aqui que Rebeca já havia morrido, porque ele não voltou para a terra dos seus pais, voltou a Isaque, seu pai. Em nenhum momento mais a Rebeca é mencionada, como se ela já tivesse morrido. Isso aqui nos lembra aquela frase de Rebeca dizendo que quando ele morrer, foge, vai para Padã Arã, para a casa do meu irmão, que quando a fúria do teu irmão voltar, você volta também. Acabar, você volta. E aí voltou e Rebeca não estava mais lá. Muito bem. Aí o Jacó prepara tudo, e aí o que é que ele faz? Se prepara para fugir. Ele se aproveitou para fugir, diz no versículo 19, quando Labão ia fazer a tosquia das ovelhas. Tosquear a ovelha é cortar o pelo da ovelha bem baixinho, tirar todo o pelo da ovelha. Isso era feito em determinados locais, não era em todo lugar que fazia isso. Porque a tosquia da ovelha tinha que fazer o processamento, tingimento e transformação em fio, para poder ser feita a confecção de roupa. Então fazia a tosquia já no lugar onde podia fazer o tingimento, para não deixar a lã estragar, para passar pelo processamento para não deixar a lã apodrecer. Então o rebanho era levado para lá, levava dias e dias, e o Labão estava lá. Enquanto o Labão estava lá tosqueando as ovelhas, o Jacó estava se preparando para sair, para fugir. E aí diz assim, Labão tinha de fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Raquel furtou os ídolos do lar. Que o Labão tivesse ídolos do lar, a gente já sabe que ele é idólatra. Mas a Raquel, tão querida, Raquel tinha uma porção de crenças meio estranhas, misturadas.
ela não tinha compreendido ainda tudo aquilo, o que é que significava o concerto com o Senhor. Antes, ela andou atrás das mandrágoras, estão lembradas das mandrágoras? Para ver se arranjava maneira de ter filho. Passou mais de 3 anos sem ter filho. Só depois é que nasceu José. Agora ela rouba os ídolos do lar. E mais adiante ela tem outros deuses que Jacó manda jogar tudo fora. Raquel misturava a fé verdadeira com outra fé. Era uma mistura de sincretismo religioso. Ou seja, mistura religiosa. E aí ela roubou. Mas para que ela queria esses ídolos? O que eram os ídolos do lar? Aqui em Boston tem, ali no Fine Arts, tem vários deuses deles. Lá no Museu da Bíblia em Boston, em vários museus do mundo tem esses deuses. Eles geralmente eram desse tamanho assim. Desse tamanho, alguns eram maiorzinhos, eram muito pequenininhos, fáceis de ser transportados. Eles eram colocados em cima de determinadas prateleiras junto às portas das casas ou nas lareiras. E para que eles serviam? Eles serviam para trazer benefícios ao lar, segundo se acreditava. Geralmente tinham formatos de uma deusa, muitos deles tinham formato de uma deusa com seios muito grandes, algumas segurando os seios, o quadril largo, para lembrar a questão da fertilidade. Outras tinham um formato de animais até, mas aquilo lá era para proteger o lar. Da seguinte maneira, o lar era protegido por aquilo ali. Quem tivesse a posse daqueles deuses é que era o chefe da família. Então Labão agora era o chefe da família. Quando o pai dele morreu, ele ficou sendo o chefe da família. Com a morte do pai, passou para Labão. E Labão agora estava lá com os deuses e ele era o chefe. Então, o chefe do lar é que era o dono de todas as posses do lar, de todas as propriedades. E Raquel leva isso daí agora embora. Para quê? Porque quando não havia um filho, o marido da filha é que ficava sendo o herdeiro desses deuses, para ficar com posse de toda a herança. Será que Raquel foi movida também por um tipo de revanchismo? Tipo, meu pai tirou o dinheiro que era nosso e a gente vai tirar agora a fortuna que é dele para dar para Jacó e ficar para nós e nossos filhos. Porque na prática seria isso. Mas isso foi um absurdo, era errado, porque ela tinha irmãos. Então os deuses deveriam passar para os irmãos, era o título de propriedade da fortuna da família. E a Raquel agora saiu com aquilo tudo. E você percebe então agora que não é só... tem algumas coisas aqui para a gente perceber. Uma que você percebe que não é só Jacó que tem mandingas e age de uma forma meio fraudulenta. Raquel também age da mesma maneira. Os dois são muito parecidos. Já fazia tempo que Raquel estava com essas coisas. Uma outra coisa interessante é o seguinte: Raquel é uma pessoa que tem um prestígio, um nome de muito prestígio em Israel. Então, isso mancha um pouco a reputação da Raquel. Por outro lado, isso dá honra à reputação da Bíblia, porque a Bíblia não esconde o defeito de seus heróis. Aconteceu, está registrado. A Bíblia não põe panos quentes em cima de ninguém. E aí saiu Jacó, com a família montada em camelos, em jumento, com aquele monte de ovelha, andando o mais rápido que podia. Mas um rebanho, você anda no máximo 10 quilômetros por dia com um rebanho. Geralmente 3, forçando a 10. E o Jacó vai embora porque quer se distanciar. 3 dias depois, a notícia de que Jacó tinha fugido com tudo chegou até Labão. Labão pega agora os filhos dele, volta para casa, se armam todas e vão atrás para perseguir Jacó. Jacó está agora a caminho de Canaã. Ele está pelo lado de lá do Rio Jordão. Você imaginando agora a terra prometida, tem o Rio Jordão, ele desce da Síria e ele está pelo lado de lá do Rio Jordão. Do lado de cá tem o rio está aqui, aí tem um mar e tem aqui do lado de cá a terra onde fica Gileade. E Jacó vai para esse lado aí.
andando o mais rápido que pode para se distanciar de Labão. Labão, 7 dias depois, consegue alcançar Jacó na montanha. E aí arma o seu acampamento lá para alcançar Jacó. Você imagina a sensação do pessoal de Jacó quando viu a turma de Labão chegando? Sabiam que eles estavam furiosos. E aí passaram a acampar, passaram a noite, e à noite o acampamento de Jacó deve ter sido difícil de dormir. Mas no de Labão também não foi muito tranquilo. Porque de noite alcançou, versículo 24, 31, 24, diz que de noite, porém, veio Deus a Labão e disse para Labão: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. O que quer dizer isso? Eu não falo nem bem, nem mal. Assim, na nossa linguagem, nosso linguajar, seria mais ou menos como está na NVI. Cuidado, não diga nada a Jacó, não faça promessas nem ameaças. Converse com Jacó, mas trate cordialmente, não fique fazendo promessa e nem ameaça. Por que não fazer promessa? Porque ela não pode confiar em você. Você é um trambiqueiro. Mas não pode fazer ameaça, porque ele é meu servo. Falou quem tinha autoridade para falar. E o Labão, então, botou a viola no saco, né? E foi lá falar com o Jacó. Muito bem. E chegou para falar com o Jacó e começou a dizer: você estava maluco, você pegou minhas filhas, tirou de casa à força, levou de qualquer maneira embora, você podia ter esperado uma festa de despedida. Já Labão ia dar uma festa e despedir o pessoal? Nem a formiguinha da parede acredita. E aí, não. E aí você se precipitou, mas saiu. Eu podia lhe fazer mal, podia acabar com tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é meu. Mas o teu Deus, o Deus do teu pai, apareceu para mim à noite e falou para não falar nem bem nem mal. Então, tudo bem, não vou dizer nada. Mas você precisava ter roubado os deuses, ter roubado os meus deuses? Por que você roubou os deuses lá de casa? Vim embora com essas coisas. E Jacó disse assim: não roubei nada. Você sabe o quanto eu trabalhei para você. Tudo que está aqui eu ganhei com o meu suor. Mas não roubei nada. Pode procurar aí, que morra, que é digno de morte a pessoa com quem tiver. Porque Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. E aí o Labão começa a procurar. Entra na tenda de Jacó, procura em tudo quanto é lugar. Depois vai na tenda de Lia, procura em tudo quanto é de lugar. Depois vai na tenda das duas servas, de Zilpa e Bila, e não encontra nada. E aí vai, por último, na tenda de Raquel. E aí Raquel está sentada em cima da sela de um camelo. Ela tinha colocado os deuses ali embaixo da sela e sentou em cima dos deuses. E o pai procurou, entrou, e ela disse: olha, pai, por favor, não me leve a mal, mas eu estou com a regra das mulheres, então dá licença não me levantar. O pai nem ousou falar nada, porque havia uma superstição que o sangue menstrual estava cheio de demônios. Então, nem se aproximou. Então, ficou para lá. Agora, note a ironia da situação. Onde é que foram parar os deuses? E aí, disse o seguinte, versículo 36. Então Jacó se irou e altercou com Labão e disse: qual é a minha transgressão e o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, o que é que você achou? E aí Jacó começa a dizer para ele: você tem alguma queixa contra mim? Por acaso alguma vez eu roubei alguma coisa de você? Você encontrou alguma coisa roubada aqui? Durante 20 anos eu te servi. 14 anos pelas minhas esposas, mais 6 anos pelo rebanho. 2 vezes ele fala que se viu durante 20 anos. Trabalhei duro, dia e noite. Quando uma fera matava um animal, era eu que pagava. Detalhe, tanto o código hitita, que estava em vigor na época nessa região, quanto o código de Hammurabi, que estava em vigor na Mesopotâmia, diziam que quando um animal do rebanho era despedaçado por uma fera, quem indenizava era o proprietário e não o pastor. Bastava o pastor apresentar as provas dos restos do animal despedaçado, que é fácil de reconhecer, né? Quando um animal é despedaçado por uma fera.
Mas o Labão não perdoava. O Jacó é que tinha que pagar tudo. E o Jacó vai falar isso assim, essas coisas, porque você agora veio aqui me perturbar, investigando tudo, como se não bastasse. 20 anos eu estava na tua casa, servindo diligentemente, de dia, de noite, no sol, na chuva, na neve. E aqui tem uma lição para nós, de como Jacó era diligente no trabalho dele, de como ele servia com fidelidade e esforço, da melhor maneira possível. E Deus honrou a Jacó por causa disso. Deus abençoou Jacó e abençoou a Labão. Mas Jacó tinha autoridade moral para falar. E é interessante porque esse tipo de conduta ele vai ser refletido nos ensinos do Novo Testamento para o cristão. Colossenses capítulo 3, versos 22 a 25 diz assim: servos, empregados, escravos, obedeceis em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o com todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, sirva com fidelidade, sirva como tem que servir, como fazendo para o Senhor e não para homens. Porque se você trabalhar injustamente, você vai colher injustiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o Jacó falou isso tudo, não é? Muito bem. Versículo 42, diz assim, Jacó termina as palavras dele. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. O temor de Isaque. Por que está chamando Deus de o temor de Isaque? Na verdade, é a maneira de traduzir ao pé da letra, é essa daqui. Mas, falando no nosso linguajar, seria o seguinte: o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, aquele a quem Isaque teme. A palavra temor aqui foi colocada por inspiração de Deus para dizer, olha, meu pai temia aquele Deus que te apareceu ontem à noite, está lembrado? Esse Deus você deve temer também. O temor de Isaque, né? O Deus a quem Isaque teme. E aí Labão, não tendo muito o que dizer, ele faz uma afirmação muito estranha. Versículo 43. Respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo que vês é meu. O que posso fazer hoje? Tudo aqui é meu. Não, era do Jacó. A ficha não tinha caído ainda. O Labão estava completamente desorientado, completamente sem noção. Não era dono daquilo, tudo era do Jacó. O Jacó trabalhou, gerou filhos, era dele. Não tinha nada do Labão ali. E o Labão depois vai agora dar uma resposta surpreendente. Aliás, a resposta dele continua dizendo assim: mas o que é que posso fazer a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Ele agora, nessa desorientação toda, lembra que é pai e avô. E pergunta: o que é que eu posso fazer pelos meus filhos e pelos meus netos? Como se tivesse caído na ficha dele e ele tivesse percebido que nada daquilo ali era dele realmente, que ia todo mundo embora. E agora bateu uma dor de consciência. E ele diz assim: o que é que eu posso fazer por eles? Bom, você podia primeiro devolver o que você ficou deles, né? Mas tudo bem, vamos entrar nesse detalhe. E aí ele vai e faz uma proposta interessante aqui. E ele diz assim, versículo 44: vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunhos entre mim e ti. Ele agora quer dar a questão por encerrada. Vamos fazer uma aliança, vamos fazer um pacto. Um pacto, uma aliança que não amizade, mas um pacto de não agressão. Um pacto em que você não vai abandonar minhas filhas, não vai trazer outras esposas para a sua vida, porque iria dividir a herança dos netos. Você vai respeitar esses limites territoriais aqui, e vamos colocar aqui agora todo o monumento, tudo isso aqui para mostrar que Deus é que está sendo a nossa testemunha. Labão vai e propõe esse pacto. E Jacó
Jacó não era o Daniel Barcelos. Se fosse o Daniel Barcelos, era capaz de dizer assim, olha, o que é que seu? Nada. Isso aqui não tem nada seu. Mas o Jacó não discute. Jacó amadureceu. Bom, estava com mais de 90 anos já, né? Jacó amadureceu e ele não discute. Ele prefere investir na pacificação da família, investir na reconciliação. E ele não discute e aceita a proposta de aliança. E aí fazem aquele cerimonial, colocam uma coluna, um montão de pedras, fazem sacrifícios, faz uma refeição cerimonial, tudo isso daí para celebrar agora a reconciliação das famílias e haver paz, encerrar esse capítulo de enrolação, encerrar essa etapa de perseguição, deixar isso tudo para trás e vamos seguir em paz, porque em paz é muito melhor. E aí colocam lá o nome, né, dos lugares, Jagar-Saaduta, ou Galeade, que significa em hebraico montão de testemunho, chama o local de Mispá, que é o torre de vigília, ou Mispa, dizendo assim, o Senhor vigie a nós dois. Não havia muita amizade, havia uma reconciliação, um pacto de não agressão. Mas era invocando a Deus para trazer vigilância. E note que foram obedecidos todos os elementos formais de uma aliança, de um tratado. Hoje nós falaríamos de uma questão, aliança internacional, um tratado comercial, que tinha que ter o altar, tinha que ter o sacrifício, tinha que ter estipulações, invocação de testemunho, tudo isso aí. E tudo isso aí teve. Eles foram uma coisa bem formal que realizaram ali. E aí, o Labão diz assim, que o Senhor vigie entre mim e ti e nos julgue, que fique de olho. No versículo 53, ele diz assim, o Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus dos pais deles, julgue entre nós. Essa tradução aqui, ela e a maioria das traduções em português, ela traduz o termo Elohim como Deus. Na maioria das vezes é correto, mas Elohim é uma palavra plural, que significa deuses. A palavra Elohim é uma palavra plural e é empregada tanto para deuses, como para anjos, como para juízes, como para magistrados. Eles tinham esse título de Elohim. Elohim não é um nome, é um adjetivo, é um título, melhor dizendo. É um título. Como é que a gente sabe quando é que se refere ao Deus verdadeiro e quando é que se refere a deuses? Por causa do verbo. Quando o verbo está no singular, é o Deus verdadeiro. Disse Deus. É Elohim. Disse Elohim. Mas está no singular, então é o Deus verdadeiro, né? Então, que os deuses me abençoem. Aí, abençoem. Aí está no plural. Aí é deuses. É do pagão. E aqui o verbo julgar está no plural, no original. Quando fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai dele, julguem entre nós. Está no plural. Então, uma tradução mais coerente com o que a gente percebe, tanto na gramática do hebraico, quanto com aquilo que a gente percebe, que é a história de vida de Labão, seria ele dizer o seguinte, uma tradução assim, o Deus de Abraão, com letra maiúscula, o Deus de Naor, com letra minúscula, porque Naor era idólatra, e os deuses dos pais dele, porque eles eram idólatras. Como é que a gente sabe que eles eram idólatras? Pelo que está lá em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. E aí termina no versículo 54, dizendo o seguinte, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos, quer dizer, seus parentes, não é? A palavra irmão aqui é no sentido de parentes, para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Então houve agora uma festa de confraternização da família. Do Labão com a família do Jacó, acabou aquele mal-estar, acabou aquilo tudo. O Jacó agora, ele é anfitrião. Ele agora é que é o líder da situação. Está no controle do que está acontecendo.
Ele não é mais um fugitivo. Ele controlou. Está no controle. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de levantar algumas questões que nós podemos trazer como aplicações para a nossa vida prática, para a vida cristã, e algumas lições referentes à história da salvação. Primeira coisa é a gente lembrar que Deus age soberanamente, mesmo nos contextos em que existe injustiça. Mesmo quando você está sendo tratado injustamente, mesmo quando você está sendo explorado, Deus age soberanamente e tem poder para lhe abençoar. Jamais o cristão deve reagir com violência, jamais ele deve reagir com infidelidade. Pedro é muito claro quando ele fala sobre isso, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 21 a 23. Ele diz assim: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Ou seja, não cabe ao cristão uma retaliação pecaminosa ou criminosa. Sofre a injustiça, se tiver maneiras legais, meios legais de evitar, evita, procura se desviar, mas jamais retalia com a força da carne, agindo injustamente. Essa é a primeira lição. Uma outra lição é que a gente tem que se acautelar para não guardar ídolos no coração. Não abrigar ídolos no coração, como Raquel fazia. Raquel abrigava ídolos no coração, ídolos escondidos. Na primeira epístola de João, ele termina lá no capítulo 5, verso 21, dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, o que é um ídolo na vida de um cristão? É tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus para nos trazer bênção, para nos trazer tranquilidade, para nos trazer alegria. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E às vezes são hábitos. A pessoa tem o hábito de passar por um determinado lugar, fazer um determinado ritual antes de sair de casa, ou antes de entrar no carro, cumprir um ritual, andar com uma determinada perna, não andar com a outra perna, ou pegar determinados objetos, nem que seja a Bíblia, deixar a Bíblia aberta numa determinada passagem. Tudo isso é idolatria. É atribuir poderes mágicos a gestos, a objetos, a crendices. Não há lugar para isso na nossa vida. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é que é o socorro bem presente na angústia. Outra coisa, é importante a gente pensar sempre em preservar a paz na família. Muitas vezes a gente deixa a paz ser quebrada por questões mínimas. Isso não vale a pena. Muitas vezes não vale a pena você estabelecer que está certo às custas da paz da família. Família só existe uma. E a pacificação é sempre melhor. É sempre o melhor caminho. Sempre trazer tranquilidade para a família. Mesmo que você não faça prevalecer o seu ponto de vista num determinado momento. Mas para trazer harmonia dentro de casa. E com respeito à história da salvação, o que é que a gente pode lembrar? A história da salvação que começou agora lá no Jardim do Éden, passou por Sete, passou por Enoque, passou por Noé, chegou a Abraão, agora chega a Jacó e a família é preservada. A família continua sendo mantida, continua sendo levada adiante. A história da salvação continua. Chegou até Jacó e depois vai passar agora para um herdeiro de Jacó, a herança da salvação. Mas existe um detalhe muito curioso. Se você está lembrado, Jacó tem um outro nome na Bíblia. Ele é conhecido por um outro nome. Como é o outro nome? Israel. Ora, quem foi que foi oprimido, obrigado a trabalhar como escravo, e aí teve que sair fugido, mas quando saiu fugido, saiu de uma maneira próspera, com muitas riquezas, sendo conduzido pelo Senhor e orientado no meio da peregrinação, e aí foi perseguido pelo opressor, e Deus veio e trouxe um livramento. Quem é que... Isso aconteceu com quem? Mas qual é Israel? Com os dois, com Jacó, Israel recebeu o nome de Israel, e com a própria nação de Israel. Todas estas coisas aconteceram com os dois Israéis.
Ou seja, o que está acontecendo agora na vida de Jacó é uma figura do que vai acontecer no futuro com a nação de Israel, a nação que herdou o nome de Jacó. E é também uma figura do que acontece com todo Israel de Deus, que é um título que a igreja também recebeu. Que fomos libertados, enriquecidos com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Temos um opressor que tenta nos perseguir e somos libertos para o Senhor até o destino da Canaã celestial. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos guardar esse assunto, essas lições em nosso coração. Amém. Deus abençoe a cada um, a cada ouvinte, em nome de Jesus.